Olá, eu sou a Edna Vanfeu. Bem-vindo às Sextas de Mistério. E hoje eu vou contar umas histórias que me arrepiaram os pelinhos da nuca. Então, vamos lá. Esse ser, confesso que eu nunca vi e ouvi falar poucas vezes, mas as histórias que ele protagonizou me deixaram bem apavorada. É o Homem-Bode, ou The Goatman. Ele aparece nos Estados Unidos, mas também há relatos na Espanha, em Portugal e, é claro, no Brasil. E o que há em comum com esses seres? É um grande ser, é uma criatura muito feia, meio disforme, que tem meio bode, meio homem, cabeça de bode, um torso mais de homem, meio peludo, um pelo preto emaranhado, e as pernas de bode com cascos, e muito alto, muito grande, muito assustador, com mais de 3 metros, talvez 4. E essas histórias, elas são bem assustadoras porque elas terminam, não terminam, mas elas têm um efeito físico que me deixa bastante incomodada, porque é fato que seres como fantasmas e assombrações não possuem permissão e muitas vezes não têm poder de realmente ferir o humano. Às vezes acontece, mas porque há muita força envolvida ali. Mas quando você vê um ser como esse, cuja descrição já é bem apavorante e ele tem força para te ferir, aí a coisa fica bem mais assustadora. Foi o caso que aconteceu com um relato que eu vi no TikTok e que me deixou apavorada. Esse rapaz morava numa cidadezinha do interior do Ceará e ele sempre foi muito sozinho, morava numa casa bem simplesinha. E ele um dia encontrou um filhotinho de cachorro, muito bonitinho e abandonado, morrendo de sede, de fome. Ele adotou esse cachorrinho, chamou ele de Tiãozinho. E esse cachorrinho era a vida dele, era o melhor amigo dele, mais do que isso, era o único amigo dele. Então, eles viviam felizes, esse cachorrinho cresceu com ele, até que um dia ele acordou e não ouviu o Tiãozinho. Ele estranhou e quando ele abriu a porta de frente da casinha, ele viu o cachorrinho destroçado, partido ao meio. Foi uma coisa que magoou profundamente ele. Ele chorou muito, ele passou o dia de luto, o dia chorando, o dia se lamentando, porque ele perdeu o seu melhor amigo. E quando chegou, ele estava tão chateado, tão triste, que ele não conseguiu dormir. Quando deu mais ou menos umas 2 horas da manhã, e note que esse número vai se repetir nos outros relatos, ele começou a ouvir cascos. E antes disso, ele sentiu um cheiro peculiar, tipo o cheiro da chuva. Antes de chover, quando você tem aquela sensação de que a terra está molhada, mas a chuva não começou ainda, foi o cheiro que ele sentiu. E logo depois ele ouviu cascos, mas eram cascos pesados, como se fosse de um cavalo muito grande, ou de um bode, ou de alguma coisa, mas ele não conseguia identificar. E esse o som ficou andando na frente da casa dele, 2 horas da manhã, ele estranhou, até que o mais bizarro começou a acontecer. Alguma coisa do lado de fora começou a imitar a voz dele mesmo, falando de uma maneira esquisita. Tchauzinho, 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 tchauzinho. Era horrível, era apavorante, assustador. E então, pela fresta da janela, ele tentou ver o que estava do lado de fora da casa dele. E aí ele viu aquela criatura horrenda. Uma criatura enorme, com cascos de bode, um corpo peludo, uma cabeça de bode horrenda e que ficava provocando, falando, chamando o nome do cachorrinho dele com a voz dele, mas não era humano. Com certeza aquela voz era uma imitação, como se quisesse atraí-lo para fora da casa usando o nome do cachorrinho. Ele ficou tão apavorado que ele ficou dentro de casa, rezando, apavorado, até que antes do primeiro raiar do sol, a criatura finalmente se foi. Mesmo assim, esse rapaz ainda ficou na casa apavorado até umas 8 ou 9 horas da manhã.
quando finalmente teve coragem para sair. E aí, aquela experiência foi tão horrível para ele que foi quando ele resolveu ir para a cidade. Ele não quis mais viver naquele local tão afastado de tudo. Foi para a cidade, onde ele arrumou um emprego. Espero que ele tenha outro cachorrinho, que o tiozinho tenha podido voltar para ele, porque os animais fazem isso. E essa história já me deixou bem apavorada, bem desconfortável. A história seguinte já acontece nos Estados Unidos. Foi contada por uma professora de inglês desse TikToker que eu sigo, e ela foi fazer um intercâmbio numa chácara com um casal de amigos, que era Mary e Josh. E um dia ela chegou na fazenda e eles estavam muito consternados porque alguma coisa tinha matado alguns dos animais que o Josh criava. E não foi uma morte simples, não foi um animal que matou para comer. Os animais estavam eviscerados. E não foi nada comido, simplesmente alguém matou por maldade. Eles estavam muito chateados, muito tristes, mas o que eles podiam fazer, além, né, de enterrar lá os animais. De noite, lá por volta das 10 horas da noite daquele mesmo dia, eles estavam tomando vinho, conversando dentro de casa, quando sentiram um cheiro esquisito, um cheiro de carne podre. E ouviram cascos. E esses cascos de cavalo que pareciam estar na frente da casa, ou rodeando a casa, eram muito pesados, como se fosse um cavalo muito grande. Eles não sabiam o que era e do lado de fora começaram a ouvir uma voz que não parecia humana, parecia tentar imitar, e batidas na porta, primeiro leves e depois mais pesadas. E a voz tentava falar de um jeito esquisito, não humano, algo como: me deixa entrar, me deixe entrar, deixe entrar. E era horrível. E eles, claro, não abriram a porta e o pior ainda estava por vir, porque a luz apagou, eles ficaram no breu. Quando a luz apagou, eles perceberam que, como a luz apagou, eles tinham um gerador. Acenderam velas, lanternas, pegaram armas. Americano é assim, né? Americano já sai pegando em arma. E ficaram dentro de casa e aquela coisa começou a espancar a porta. Só não abriu porque a porta era muito forte. Mas ele continuava batendo na porta e gemendo e fazendo uns rosnados e uns barulhos esquisitos e pedindo para que deixassem ele entrar. O marido, o Josh, resolveu baixar e ver pelo vão da porta o que ele via do outro lado. E ele viu 2 cascos de bode preto. Só 2. Era alguma coisa de pé batendo na porta. E aquilo ficou ali até um pouco antes do raiar do sol. Ou seja, você vê nas duas histórias muitas similaridades. Nossa terceira história também fala de Massachusetts. Não sei se foi Massachusetts. Acho que foi em Chicago. Foi não? Foi. Então, essa história que eu contei foi em Massachusetts. A outra história foi já em Chicago. E essa história, acho que é um pouco mais recente, fala sobre uma família que foi acampar e estavam no trailer quando pessoas que eles não conheciam chegaram batendo, correndo desesperadas, querendo entrar, pedindo socorro, e eles deixaram essas pessoas entrarem e essas pessoas falaram: a gente tem que sair daqui, tem alguma coisa na floresta. Não é o homem bode, é a Nelly. Tá bom. E eles deixaram essas pessoas entrarem e viram saindo um barulho esquisito. E depois eles viram saindo da floresta, uma moita se balançando, esse ser gigantesco com chifres de bode, com uma cara horrenda, com cascos. E esse ser ficou ali olhando para eles. O pai da família, dono do trailer, pegou uma espingarda e ficou tentando mirar nele. As mulheres e crianças do trailer começaram a chorar. E para o horror deles, este ser começou a imitar o choro deles. Só que de um jeito gutural, rouco, feio, horroroso, como se estivesse zombando. De repente ele sumiu. E eles ficaram imaginando para onde ele foi, para onde ele foi.
até que começaram a ouvir pancadas no trailer, e pancadas, aquela coisa estava atacando. O pai da família, corajosamente, abriu a porta com muito cuidado e conseguiu colocar a criatura na mira. Ele atirou, a criatura urrou e saiu correndo, gritando, e desapareceu na escuridão. Com isso tudo, eles também perceberam, eu esqueci de mencionar, um cheiro de carne podre desde o início. Depois que essa criatura foi embora, o cheiro ainda continuou. Então, esses 3 casos, como eu falei, têm coisas em comum. Tem uns outros casos que eu não vou citar aqui, que também são bem apavorantes. Mas o que me pareceu bastante peculiar, esta criatura imita ou tenta imitar a voz humana, muitas vezes tentando chamar sua atenção, pedindo para entrar ou que você saia, para que você fique vulnerável. Então, é muito importante que, se você estiver numa situação assim, você não responda. Nunca responda se alguém chama o seu nome e você não sabe quem é. Não responda e muito menos mande entrar. É muito, extremamente perigoso, porque não só este tipo de criatura faz isso, como outros, tá bom? Então nunca convide problemas para sua vida ou para sua casa, ou coloque sua vida em risco. Fazendo uma pesquisa, eu descobri que o homem-bode é realmente visto aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele assumiu uma figura meio folclórica, uma coisa meio pé grande, que muita gente não acredita, mas dá para rastrear de onde ele surgiu. Ele surgiu em Maryland, Massachusetts, por volta de 1957, quando teve um caso em que um cachorrinho também, coitado dos cachorrinhos, né? Também foi estraçalhado e encontraram o corpo dele depois na floresta. As pessoas que encontraram o corpo do cachorrinho, que se chamava Ginger e pertencia à família Edwards, viram um vulto muito esquisito e começaram a perceber que não se tratava de um ataque de um animal, e sim de alguma coisa muito mais assustadora. E depois, em 1962, 14 pessoas foram mortas e a polícia nunca descobriu quem é. E acredita-se que tenha sido este homem-bode. É claro que ninguém sabe a origem, alguns suspeitam de um fazendeiro que tenha matado muitas cabras e bodes para fazer um pacto com o diabo e depois ele acabou sendo transformado nessa criatura. Talvez não como castigo, mas talvez como paga do que seja lá o que ele tenha pedido nesse pacto. Sempre que eu falo, gente, pacto, eu falei no outro vídeo, pacto do diabo não é bolinho e nunca dá certo, confia em mim, não dá certo. Sempre vai te seduzir com uma coisa que você quer, mas com a outra mão vai estar te apunhalando, nunca faça. Você sempre vai ter como conseguir o que você deseja de maneiras mais éticas e muito mais corretas. Esse homem-bode também está sendo visto em outras áreas dos Estados Unidos e aqui no Brasil ele é visto e, como você viu, ele mata animais. Ele é um ser que eu considero negativo, inclusive eu cheguei a pensar que ele seria alguma coisa similar ao Puka, que é um ser do mundo das fadas irlandês, né, celta, que também tem essa característica de meio homem, meio bode, só que ele tem muito mais ligação, o Puka, com o sátiro, com o Pan, que nunca, inclusive nunca teve nenhum tipo de morte ligada ao Puka na Irlanda. O Puka ele pode tanto ser bom quanto ser mal, ele costuma ser mal com quem mente, com quem prejudica pessoas, ou seja, com pessoas que não são flor que se cheire. Mas ele costuma também fazer favores e ajudar, e ele é mais conhecido como uma entidade brincalhona, tipo nosso Saci, né, que prega peças e tudo mais. Então eu acho que o Puka, eu acho não, tenho certeza, o Puka não tem nada a ver com essa entidade que a gente está encontrando agora nesses relatos. E como eu falei, tem outros relatos, né? Teve um que foi também no Brasil, um moço chamado Joab, que tinha acabado de se casar, estava com a esposa grávida e pegou o emprego numa fazenda onde, como caseiro, onde ninguém queria pegar porque diziam que este fazendeiro, que era muito bem sucedido, tinha conseguido tudo que ele tinha porque tinha feito um pacto com o diabo. Como ele não acreditava nessas coisas, né, e sabe que o povo fala mesmo, só você ter um pouquinho de sucesso e, fez pacto com o diabo, ele não acreditou e ele pegou o trabalho que para ele seria muito bom.
Ele e a esposa trabalhavam, trabalho de fazenda, tirar leite de vaca, dar comida para as galinhas, para os gansos e tudo mais. Ela ajudava em tudo que podia. E um dia, eles moravam num casebre bem simplesinho, bem pobrezinho. Eles começaram a sentir esse cheiro de podre, de novo, né? Olha só, o cheiro de podre. E começaram a ouvir cascos em volta do casebre. E esses cascos eram bem pesados. E parecia que a criatura murmurava, como se ela estivesse praguejando, como se ela estivesse com raiva de alguma coisa. Mas ela não tentou entrar no casebre, ela não tentou fazer nada. Pelas frestas que o casebre tinha, eles conseguiram ver a criatura. E era exatamente a mesma descrição. Um homem meio bode, meio homem, enorme, mais de 3 metros, feio que dói, e que praguejava enquanto andava pela casa. Inclusive, uma das coisas que eu achei bem interessante no outro relato que eu contei, que foi o primeiro, é que este ser, ele se movia de uma maneira meio estranha. Ele tremia um pouco e andava. E ele tremia um pouco e andava. O que também me deu talvez a impressão de ser um ser interdimensional. De talvez ele não pertencer à nossa dimensão. Porque afinal ele tem que se esconder em algum lugar, né? Então eu acho difícil que ninguém tenha capturado esse ser até hoje. Bom, se bem que nunca capturaram um pé grande também, né? Então, eu não sei. Mas me deu essa sensação de que talvez ele não seja desta dimensão. Parece essa coisa dele tremer o corpo e antes de andar, de se mover de uma maneira meio stop motion, sabe? Meio diferente. Esse ser apavorou esse casal, mas não fez nada. E esse casal acabou, eles terminaram o contrato, mas saíram dali porque era muito apavorante viver naquelas condições. Então, eu acredito piamente que o Goatman e o Homem-Bode do Brasil, Estados Unidos, Espanha e Portugal estão interligados, sejam o mesmo tipo de criatura, e eu realmente não sei dizer se são seres, pessoas que se transformam naquilo, ou se eles vêm de alguma dimensão mais paralela, uma dimensão inferior, uma dimensão mais sinistra, mas com certeza são seres negativos, são seres perigosos. E se você perceber a aparição de um, não saia de casa, não abra a porta, não responda se te chamarem e faça as orações que você souber no momento. Eu acredito que qualquer oração que você faça já vai ajudar a aumentar a sua proteção. Isso, pelo que eu vi, acontece mais em casas afastadas e perto de florestas. Então, se você mora na cidade, talvez você não tenha com o que se preocupar. Talvez. É isso. Se você já ouviu algum relato parecido com uma criatura dessas, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Um super beijo. Até a próxima.